Olá, empreendedora! Seja muito bem-vinda a mais uma live. Essa é a live de esquenta para nossa semana empreendedora de sucesso, tá? Quem tá chegando aqui agora ainda não me conhece, eu sou a Índia Miranda e aqui nesse perfil, tá? Eu tenho a missão, o propósito de ajudar mulheres empreendedoras a destravar o seu emocional para alavancar o seu negócio. Então, essa live de aquecimento é para o nosso evento gratuito que vai acontecer dos dias 22 ao dia 28 de janeiro. Se você não está sabendo ainda do evento, ele é um evento onde eu vou ajudar mulheres a realmente destravar o seu emocional para alavancar o seu negócio. Para você participar, é gratuito, tá? O evento. Para você participar, é só você fazer a sua inscrição aqui no link da minha bio, para você já garantir a sua vaga e também receber todos os links das aulas, tá? Então, as aulas desse evento, elas não serão aqui no Instagram. As lives de aquecimento e as lives do desafio, tá? Que é um desafio que a gente vai fazer junto com as aulas oficiais, são aqui. Mas as aulas oficiais, vocês vão receber o link através do seu e-mail e através também do grupo do WhatsApp das empreendedoras de sucesso, tá bom? Então, meus amores, o tema dessa live de hoje é como sair dos pensamentos negativos para alavancar o seu negócio. Então, ontem eu comentei com vocês que os nossos pensamentos, nós temos duas opções: de ficar nos pensamentos negativos ou de irmos para os pensamentos positivos. E eu expliquei também para vocês ontem qual é a diferença, né? Por que a gente precisa sair desse estado e ir para o outro. Quais as nossas atitudes, como são as nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas emoções, quando nós estamos no negativo e quando nós estamos no positivo. Então influencia muito. Então não somente o nosso bem-estar, que é o primordial, o nosso bem-estar, a nossa autoconfiança, o nosso amor próprio, o nosso amor tanto conosco quanto com a nossa família também. Mas não é somente sobre isso, mas é também um reflexo, isso vai se refletir no seu negócio. Então, quando você está com os pensamentos alinhados, com a tua mente poderosa, mas ativa no positivo, você não só vai ter mais bem-estar, vai ter mais pensamentos que te levam realmente para ter ideias e ações que vão impulsionar o seu negócio, como também você passa a emitir uma frequência diferente para o universo, onde você atrai pessoas diferentes, situações, circunstâncias diferentes, clientes diferentes, mais clientes, não só pela sua vibração, mas os clientes também vão vir pelas suas ações, que vão ser diferentes de acordo com seus pensamentos, tá? Então hoje eu quero fazer uma live com uma estratégia realmente para vocês saírem desses pensamentos. É claro que muitas questões são mais profundas e precisam de algo mais terapêutico, tá? E hoje é a live de terça. Na quinta-feira tem live com uma técnica terapêutica, onde eu vou ajudar vocês a transmutar de forma mais profunda esses sentimentos e essas emoções. Essa live de hoje não é uma live com técnica terapêutica, mas é uma live com várias orientações que vai te ajudar de forma terapêutica também a se livrar desses pensamentos negativos e se conectar com a sua real essência, tá? Então, sempre que você estiver no negativo, você pode pensar da seguinte forma para ser um gancho, né? Um gatilho para te tirar dali. A sua essência natural, tá? Ela é positiva. Então, se você está conectado com a negatividade, muitos pensamentos negativos, você está desconectada da sua própria essência, de quem realmente você é, quem você nasceu para ser, de quem você fez o acordo lá em cima quando veio para a Terra que você seria. Então, quando você está nos pensamentos negativos, você está em desconexão com tudo isso, com quem é você, na verdade, em essência, tá? Então, eu vou dar alguns comandos aqui para vocês. E tudo que você tiver de pensamento negativo, você vai revivendo e vai lembrando esses pensamentos para que a gente possa já fazer essa mudança agora. Como eu comentei com vocês, tanto essas lives preparatórias, né, quanto a própria semana em si, ela vai ser de transformação para vocês. Mas não só a semana, mas as lives preparatórias também é para você já chegar mais preparada na Semana Empreendedora de Sucesso, tá bom? A Cris, boa noite, Cris!
Minhas lindezas que estavam comigo desde ontem, gratidão por estarem aqui novamente. Gente, eu vou falando aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá aberto os comentários, vocês podem ir comentando, pode ir tirando as suas dúvidas, porque se eu não responder na hora, logo em seguida eu já respondo pra vocês, tá bom? Minha bateria está baixa, mas eu acho que dá pra fazer aqui tranquilo. Então, olha só. Antes de começarmos as perguntas aqui, um estado vibracional. Quando você está no estado vibracional positivo, você consegue não só ter as ideias que você precisa para o seu negócio, como ter clareza. Hoje eu recebi uma mensagem aqui no direct, né? Várias pessoas, gente, podem se sentir à vontade para comentar aqui comigo, tá bom? Eu vou falar às vezes aqui um caso ou outro esporádico, mas eu nunca vou comentar nomes, pode ficar tranquilas, tá? Mas é realmente uma pessoa que chegou no meu perfil com um perfil muito parecido com o meu lá atrás. Muito. E é por isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Porque quando a gente está emocionalmente abalada, a gente fica perdida. A gente fica confusa, a gente não sabe o que fazer. E aí, gente, é engraçado porque se vocês forem do perfil de mulheres fazedoras, a gente quer fazer algo diferente. E a gente pensa que estamos deixando de fazer algo. E isso é meio que desesperador, porque parece que assim, eu tô deixando de fazer algo, pode ser que eu esteja me sentindo, às vezes você se sente incompetente, você se sente insuficiente, você se sente às vezes até preguiçosa. Sabe? E não que você não esteja fazendo, mas você faz e não gera resultado. Parece que você tinha que estudar mais, você tinha que buscar outra coisa, aplicar outra coisa. E a gente vai ficando com a cabeça bagunçada. E se for o caso de algumas de vocês que está passando por isso também, fique calma, tá? Se acolha nesses dias, se acolha nesse momento agora, nesse processo que nós estamos, porque até o final dessa semana você vai ver muita diferença, muita transformação. E possivelmente você vai ver ali uma luz no fim do túnel, tá? Você vai começar a entender por si só, tá? Não é nada que eu vou falar aqui, mas por uma transformação interna sua, você vai tendo mais intuição, você vai tendo mais ideias, mais insights do que fazer, você vai conseguindo ter uma amplitude, uma ampliação da sua visão. E quando você amplia a tua visão, você começa a enxergar o que tá aqui ao redor de muitas possibilidades que tem pro teu negócio. E coisas que antes você achava até inviável. Coisas que talvez até alguma amiga ou alguém da família já te sugeriu e você achou baboseira. Você achou que aquilo não valia a pena. Mas você não estava alinhado com a tua essência. Então agora, quando a gente vai transmutando esses pensamentos negativos pro positivo, você vai tendo um alinhamento melhor, sabe? De quem realmente você é, do que você quer pra sua vida e também do que a divindade quer pra nós, que muitas vezes a gente fica confusa se estamos realmente na nossa missão de vida, tá? E, gente, assim, pra missão de vida, de propósito, eu sempre falo, às vezes aqui no perfil tem no destaque, sobre o mapa de nascimento. Quem tiver interesse em fazer um mapa de nascimento, gente, ele é incrível e ele é maravilhoso, porque ele mostra pra você sobre seu propósito de vida, sobre a sua missão, sobre a sua motivação, a motivação que Deus deu pra você pra te favorecer e favorecer a humanidade, tá? A impressão que você gera nas outras pessoas, também o seu dia natalício e a sua expressão, que é a forma que você se comunica com as outras pessoas. E o mapa diz muito sobre nós. O mapa, ele é muito revelador e ele, assim, traz muita clareza, gente, autoconfiança. Você pensa, nossa, eu não sou diferente, eu sou assim porque eu nasci assim, porque eu nasci pra ser realmente assim. Isso vai te dando confiança, tá? Só um adendo aqui referente ao mapa para quem tiver interesse de fazer, tá bom? A Kathleen, eu amei fazer um mapa, né, Kathleen? Kathleen até mudou algumas coisas, acho que no perfil também. Depois que fez o mapa, sente mais confiança, né, Kathleen? Ó, a Cris, só pra lembrar, eu te vejo, eu te admiro, eu te abençoo. Ai, que linda, gratidão, Cris. Cris, eu também te vejo, te admiro, te abençoo, tá bom? Fiquei dando comando hoje, isso mesmo. A Kathleen, sim, me ajudou muito, né, Kathleen? Gente, então vamos lá. Para as perguntas, essas perguntas aqui de hoje. Essas perguntas que eu vou fazer para você, você vai assimilando isso, fazendo para si mesma nesse momento, de acordo com os pensamentos negativos que você tem,
tá? Cada pensamento vai ter uma vibração diferente e vai ter uma emoção e um sentimento diferente. Porque tem pensamento negativo que te traz medo. Tem pensamento negativo que te traz tristeza, outros que te traz insegurança, angústia, independente deles. Então eu vou fazer algumas aqui para vocês entenderem o que você precisa fazer. Cada sentimento que você tem, ele tem um propósito de existir, até os sentimentos negativos. Pensamentos e sentimentos negativos, eles têm uma razão para acontecer. Então, o pensamento não, né? O pensamento, nós estamos no comando. Nós temos que dar orientação para nossa mente do que nós pensamos. Agora, o sentimento, ele revela o que internamente eu preciso mudar. De acordo com o meu pensamento, o sentimento, ele me revela qual é a mudança que eu preciso fazer. E o que aquele sentimento está trazendo para mim, tá? Então, vamos lá. Eu tô até com um conteúdo aqui na minha mão, impresso realmente para falar com vocês. Então vamos lá. Quando você tá sentindo, se você quiser pegar papel e caneta, você pode pegar. Se você sente ira e raiva, tá? Gente, é muito incrível isso que vocês vão se conectar. Peguem algum momento que vocês sentiram ira e raiva, tá? Então, algum momento nessa semana. Às vezes essa ira e essa raiva vem até de uma revolta, tá? Então não é que você é uma pessoa má, não é que você, nossa, não posso sentir raiva. Não, muitas vezes a gente sente. Então essa ira e essa raiva, ela pode vir de uma revolta. Por exemplo, nossa, eu não consigo faturar X valor. Ou até agora eu não consegui fazer tal coisa que eu queria no meu ano. E pode vir uma ira e uma raiva pra você, tá bom? Então, pega algum momento que você sentiu ira e raiva. Quando você sentir ira e raiva, o que essa ira e raiva tá pedindo pra você? Então, o que ela está falando pra você? A ira e a raiva, ela está pedindo uma ação. A raiva, ela não é tão ruim às vezes como a gente pensa. A raiva, ela nos coloca também em movimento. Sabe aquela revolta, tipo, chega, não aguento mais isso. E aí você vai pra ação. Então, o que a raiva pede pra você? A raiva e a ira, ela pede uma ação. Então, você precisa se movimentar. Você precisa agir, tá? Próximo ponto. A mensagem, né, que internamente aquela raiva e aquela ira, ela coloca em mim. Não é que ela coloca, ela está, na verdade, expondo. O que a raiva e a ira, ela coloca pra fora o que eu sinto internamente. É um sentimento, uma mensagem que eu estou me sentindo inferior. Comece a analisar, tá? Se for questão de faturamento, que eu comentei, né? Pode ser outros casos, revolta com, às vezes, raiva com o marido, raiva com qualquer coisa, né? Mas vamos supor aqui no caso de faturamento. Nossa, eu estou com raiva porque eu não consegui ainda faturar aquilo que eu desejava. E aí ela pede para eu agir. E pedindo para eu agir, independente do que pede, a raiva ela pede que eu haja, né? Para resolver aquilo. Internamente estou me sentindo inferior. É como se eu não conseguisse alcançar aquilo. Meu Deus, quem eu sou, sabe? Eu sou inferior a isso. Então vem um sentimento muito de inferioridade. Quando eu estou com raiva de alguém, pode se conectar com você mesma. Quando a gente fica com raiva de alguma pessoa, aquela pessoa nos atingiu de alguma maneira. E pode ser que só pelo jeito que ela falou, a gente sentiu raiva. E nós nos sentimos inferiores. Então a mensagem interna é de inferioridade. Então eu preciso agir para sair desse sentimento, sabe? Sair desse sentimento de inferioridade e me colocar em ação. Não, eu posso, eu consigo, eu sou potente, eu sou incrível, sabe? Eu sou abençoada, Deus está comigo. E aí você vai se empoderando mais de si mesma para você agir, tá bom? Então, emoção, raiva e ira. O que essa raiva e essa ira pede para mim? Ela pede uma ação. E a mensagem que ela tem interna, que eu tenho interna disso é inferioridade. Tá bom? Então eu tenho que curar essa inferioridade. Como transmutar, tá? Como sair desse pensamento negativo que você tem de raiva e de ira e ir para um estado vibracional mais elevado, tá? Então como transmutar? Você vai pensar o que eu posso fazer para retomar a minha força. Porque quando nós estamos com raiva, é como se nós saíssemos do controle.
saíssemos de si mesma, sabe? A gente sai de si mesma. Então, a questão é a frase que eu vou falando várias frases aqui pra vocês pra transmutar cada sentimento, né? Então, o que eu posso fazer pra retomar a minha força? Pergunte pra si mesmo: nossa, eu tô com muita raiva de tal coisa, meu Deus. Então, o que eu posso fazer pra retomar a minha força? Me colocar no comando, me colocar em movimento de novo. Sair daquele estado de inferioridade e me colocar de novo com quem eu sou. Sabe? Então, o que eu preciso fazer, tá? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para retomar a minha força? E aí você vai tomar uma ação. Alguma ação rápida para que saia você daquele pensamento negativo, tá bom? Gente, lembrando aqui que eu vou falar de 4 aqui para vocês, tá? Raiva, ira, tristeza, o medo e a culpa. A culpa, ela é muito forte também, tá? Então, essa vai ser a 4ª aqui para vocês hoje. Então, além dessas perguntas, então essas daqui vai sendo uma condução para você para uma autorreflexão e transformação já agora. Para você sair de um estado vibracional baixo e já aumentar a sua vibração. Não vai ser técnica terapêutica, então tem muita coisa que precisa ser limpo com técnica. Então, se você começou a vasculhar, começou a fazer essas perguntas e não diminuiu a raiva, você até se colocou em um estado de mais movimento, mas não saiu a raiva, fique tranquila. Porque o que acontece? Aqui eu estou falando, você vai mentalmente seguindo esses comandos, mas tem coisas que são mais profundas, que estão enraizadas e que precisam de técnica para ser limpas, tá bom? Então, você pode anotar o sentimento que for mais forte para que a gente faça esse sentimento lá na quinta-feira, que é na live mais profunda terapêutica, tá bom? Ó, hoje passei raiva e lembrei do comando. Não é pra mim e tudo bem. Ai, que belezinha. Isso mesmo. Gente, quem tava na live de ontem, eu falei, na verdade, até em outra questão, mas a Cris já usou isso pro problema dela. Falei, quando você vê algo que você não goste, você vai falar, isso não é pra mim e tá tudo bem. E se você gosta daquilo, se você acha aquilo bonito, se você admira aquilo, pode ser alguém, pode ser uma profissão, pode ser alguém de sucesso aqui do Instagram, pode ser um carro, pode ser um batom que alguém está usando. Você vai olhar e dar o comando, né? Eu olho, eu admiro e eu abençoo, tá? Pra você trazer, se conectar mais com aquilo, trazer mais aquilo pra tua vida, tá bom? Ah, Deisiane, boa noite. Então, minhas lindezas, seguinte, ira e raiva são esses comandos, tá bom? Próximo sentimento é a tristeza. Gente, a tristeza é terrível, né? Vamos falar a verdade. É um dos piores sentimentos. Inclusive, ele é um dos de mais baixa vibração. Ele tá junto com medo, né? Só que a tristeza, ela pode ir por uma depressão mais profunda, para algo mais tenso, que precisa muitas vezes também de ajuda, tá? De ajuda mais profunda. Mas aqui eu já vou dar alguns comandos que você consegue já diminuir isso, tá bom? Então, como transmutar, como sair do sentimento de tristeza e elevar a sua vibração. Lembrando que assim, a tristeza, então um exemplo, né? A tristeza, às vezes você pode estar triste no seu negócio, decepcionada consigo mesma, triste por alguma situação. Às vezes a gente sente tristeza, olha o estado geral do negócio, olha o estado geral como nossa vida tá e sente tristeza e nem sabe especificamente por algum detalhe, né? Então, como a gente sair dessa tristeza e elevar a nossa vibração? Primeiro, o que a tristeza está me pedindo? Olha só, gente, que lindo isso. A tristeza, ela me pede desapego. Eu estou apegada a algo. E pode ser esse algo que eu estou apegada, pode ser alguma situação do passado que eu estou apegada, pode ser algum pensamento em relação ao passado. Normalmente a tristeza, ela tá com uma âncora ali, sabe, no meu passado. Então eu tenho que ir lá, tirar e desprender essa âncora, sabe, soltar isso para eu seguir livre. Então esse desapego, quando você estiver triste, começa a pensar, eu tô apegada ao quê? Às vezes é até algum sentimento que você tá apegado àquele sentimento de vítima, aquele sentimento de inferioridade até, inclusive, que às vezes é até viciante, tá? Às vezes é viciante, você vai se sentindo inferior aqui, outro ali, outro momento ali e você precisa desapegar. Desapegar até de situações que às vezes você viveu
e passou na tua vida, sabe? Então assim, eu já tive sucesso em tal momento e agora eu olho pra trás e hoje em dia eu não tenho e vem aquela tristeza, sabe? Aquela melancolia. Desapega. Deus tem mais pra você, tá? Olha só, me veio de falar algo aqui pra vocês também, que é o seguinte: se teve algo muito bom que aconteceu na tua vida, algum bem que você já teve, ou alguma situação, um estado no teu negócio que teve muito bom e hoje não tá mais, e você fica às vezes olhando para aquilo, nossa, como já foi na minha vida isso e agora não é. Desapega. Deus tem muito mais para você quando você começar a enxergar isso. Quando você sair de olhar para trás e começar a pensar que você tem todo um caminho novo, incrível pela frente. Você tem muitas conquistas grandes e que às vezes você não está conseguindo se conectar com essas conquistas, visualizar realmente as coisas grandes, né? Porque você está apegada àquele pequeno que para você parecia grande, mas tem muitas coisas maiores que você pode conquistar, tá bom? Então, voltando aqui na tristeza, o que você precisa desapegar de comentários infelizes que algumas pessoas fizeram para você. Desapegar de algumas pessoas que não te faz mais bem. Desapegar de situações, de lembranças e, gente, até de cenas. O que acontece quando eu falo cenas é uma situação. Às vezes você brigou com alguém, aquilo aconteceu faz 3 dias, ou aconteceu faz 1 mês, e de vez em quando você fica revivendo na tua mente aquela briga, sabe? Ou aquela situação triste. E você fica relembrando e revivendo na tua mente. Aquilo já passou, acabou. Larga, põe um ponto final. E você pode até falar pra si mesma, falar assim, fala seu nome, fala, olha, então você chama a Joana, olha, Joana, a partir de agora, a gente vai entender que aquela situação que aconteceu na quinta-feira dia tal, ela acabou na quinta-feira dia tal e eu ponho um ponto final nela. E a partir de agora você se desvincula dela e passa a olhar pra frente. E toda vez que vier pra você esse pensamento, você pensa, não, eu quero me desvincular, não quero mais essa cena. Já aconteceu, já acabou, já passou, sabe? Então, isso você vai desapegando. A mensagem que internamente essa tristeza, ela quer dizer pra você que você precisa deixar o passado. Tá? Então, eu acabei de falar desapego, já juntei aqui com o próximo, né? Então, eu preciso deixar o passado. Deixar o passado. Gente, olha só. Se conecta com isso que eu tô falando aqui. Tudo que passou, passou, sabe? É como se tivesse, ou deixa pra trás, sabe? Deixa pra um lado aqui. Já passou aquilo. A partir de agora pra frente, a sua nova vida. E todos os dias você tem uma oportunidade de uma nova vida. Então é a partir de agora. Esquece aquilo pra trás, já passou. Se você teve vitórias, se você teve conquistas, use isso como empoderamento, mas também já passou. Se você teve derrotas, use isso como aprendizado. E você não precisa mais passar por aquelas derrotas, você já aprendeu com elas, também já passou. É a partir de agora. Então hoje é dia 10, né? Então, tô até sem relógio. Eu tenho o costume de olhar o dia no meu relógio. Hoje é dia 10, a partir de 10 de janeiro é uma nova história. Amanhã vai ser uma nova história. E é daqui pra frente, esquece aquilo pra trás, tá? Então deixa o passado no passado, acabou. E te fortaleceu. E você tem história ali pra te fortalecer, mas isso é simplesmente uma história. Uma história que pode ser até escrita no papel pra te fortalecer. Mas aquilo já passou, tá? Já passou. A Deisane, que legal, eu amo essas dicas. Ai, que bênção, Deisane. Então, vamos lá. Hoje é dia 9. Hoje é dia 9? Gente, hoje é dia 9, desculpa. Olha, já tô avançada, tô no dia 10 já. Então, hoje é dia 9, a partir de agora, dia 9 é uma nova história pra minha vida. Amanhã, que é dia 10, é uma nova história de novo, sabe? Então, é sempre daqui pra frente. Não importa o que passou, não importa o que você perdeu, já ficou pra trás. É você a partir de agora, tá? Então, vamos lá. E como transmutar isso, tá? Como transmutar esse sentimento de tristeza? A pergunta que você vai fazer pra você é a seguinte: o que a vida está me apresentando de novo? Então, a partir de agora, o que a vida me apresenta de novo? O que tem de novo pra mim? O que mais você tem pra mim, universo?
sabe? O que de mais maravilhoso você tem pra mim agora? E aí você vai se abrindo pro novo. Muitas vezes a gente vai ficando apegada a essas questões do passado e vai ficando com essa âncora presa ali, sem deixar a gente vir para as coisas novas. Gente, tem eu vou vir pro medo aqui agora. Só terminar, já vou comentar depois o que eu ia comentar agora. Então tá, então a pergunta é, o que a vida me apresenta de novo? Então a pergunta para eu sair da tristeza, o que a vida me apresenta de novo? Você pode usar isso, gente, até para relacionamento. Terminou, tá triste, deprimida, pensa assim, o que a vida tem de novo para mim, sabe? E vai deixando realmente o universo te mandar e Deus mandar as coisas novas para você. O medo, tá? Qual é a emoção do medo? O que o medo ele nos pede? O medo ele nos pede cautela, tá? Então a ação que eu preciso é cautela. Eu preciso analisar a situação. Então eu não vou com o impulso de fazer as coisas na ansiedade, sabe? Naquela agonia de fazer aquilo logo. Eu vou ter tranquilidade, vou acalmar um pouquinho e vou ter cautela. Então o medo, o que ele me pede é a ação. A ação que o medo pede é a cautela. E qual é a mensagem? Eu tenho que analisar os prós e os contras. Então, internamente, o medo, ele vem para me ajudar. Ele é um mecanismo de defesa. Então, eu preciso saber lidar com esse medo, equilibrar o medo e a coragem. Se for uma pessoa que tem muita coragem, sem medo nenhum, ela pode correr grandes riscos, pode não analisar as coisas, não saber colocar na balança os prós e os contras e acabar realmente fazendo algo que ela se arrependa depois, né? Então o medo, ele tem sim uma serventia. Ele vem para nos orientar para que a gente tenha cautela. E a mensagem que o medo passa é analisar os prós e os contras. Então, eu quero, por exemplo, colocar um produto novo no meu negócio. Quero começar a vender um produto novo. Ou quero começar a fazer uma prestação de serviço de algo novo aqui no meu trabalho. Mas eu tenho medo. Medo do quê? Eu tenho medo do que os meus clientes vão achar. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Será que a aceitação vai ser boa? Será que a venda vai ser boa? Será que esse valor que eu tô colocando no meu produto é o ideal? Aí vem todo aquele rebuliço dentro da gente, né? E vem o medo. Você pode escolher paralisar. Então não vou fazer. Já que eu tenho esse medo, tenho todas essas dúvidas, eu vou ficar aqui. Mas o medo simplesmente, ele tá falando pra você não chegar do dia pra noite mudando tudo no seu negócio. Então ele vai falar pra você ter cautela, analisar, colocar os prós e os contras, o que é mais viável pra você e com essa cautela você começar a agir, tá bom? É simplesmente isso, tá? Como você lida com esse medo. E qual é a pergunta pra transmutar esse medo? Qual é a minha real condição diante desta situação? Então, qual é a minha real... Vamos pegar esse mesmo exemplo que eu estava dando agora aqui atrás, né? Então, eu quero mudar, colocar algo novo no meu negócio, tanto de serviço, prestação de serviço, quanto venda de produto. E aí, eu vou pensar, qual é a minha real condição diante desta situação? Eu posso arriscar? Eu já tenho algo fixo aqui que eu posso acrescentar e introduzir aos poucos isso no meu negócio? Ou não, tem que ser de uma vez, sabe? E aí, se tiver que ser de uma vez, eu vou analisar os prós e os contras, os riscos, se vale realmente a pena tão rápido assim, ou se vale a pena eu ir mudando aos poucos, tá bom? Então, a pergunta é, qual é a minha real condição desta situação? Minha bateria. Gente, deixa eu ver aqui se eu tenho um carregador. Faz tanto tempo que o meu celular não descarrega na live que... Vamos ver aqui... Não. Gente, só um minuto. Deixa eu ver se tem aqui fácil. Se não tiver, não tem problema, que a gente já vai adiantar aqui um pouquinho a live. Beleza, é isso. Então, seguinte... O que eu ia falar do medo, que eu ia comentar no tópico anterior, que eu deixei pra comentar agora, é o seguinte: vocês já assistiram o filme da Moana? Gente, aquele filme, ele é muito lindo. Eu sei que é muita coragem, realmente é pra um desenho ali, mas ela segue a intuição dela. Então, acima de tudo, acima de qualquer medo, acima de qualquer sentimento, é a sua intuição.
é o que você sente, a sua conexão é o que o seu coração manda você fazer. Porque você veio pra cá, pra Terra, com um propósito. Não foi por acaso que você veio aqui. Você veio com propósito, com destino, com uma missão. Quando eu falo destino, não é que tá tudo congelado, tá, gente? Não é isso. É que no decorrer da tua vida tem um propósito ali pra se cumprir. É isso. Mas não sobre algo congelado. Mas você veio com propósito de vida e que outra pessoa não vai entender no coração dela isso. Então, por isso que até hoje eu tava conversando com uma outra pessoa aqui no direct também, e eu tava explicando pra ela sobre essa questão de intuição e de você estar alinhada com a tua essência. Às vezes a gente faz grandes mentorias, e que mentorias específicas pro negócio. E que às vezes você aplica no seu negócio, você começa a aplicar e você tem uma insegurança, você tem uma intuição de que, não faço isso, aquilo, outro. Porque o que vai mandar não é só a estratégia externa. É o que a sua intuição manda você fazer. É claro, tem estratégias comprovadas que já funcionam, beleza, mas mesmo assim, você tem que colocar sua intuição acima de tudo isso. Na minha mentoria, inclusive, eu sempre deixo bem claro que é uma transformação interna, é um desenvolvimento pessoal para você, que através desse seu desenvolvimento pessoal, você vai ter a intuição necessária para aplicar o que precisa ser aplicado no seu negócio. Dentro da minha mentoria, são 4 pilares, só o quarto pilar aqui, que é de estratégia de negócios. Então eu vou falar de vendas, de negócios, de administração, de marketing digital no quarto pilar só. Antes disso, precisa passar por um processo. Porque não vai adiantar você entender tudo aqui sobre a parte de estratégia, sobre a parte mecânica de tudo, e você não estiver preparada. Não tá com seu emocional destravado, está com seu emocional, seu feminino ferido. Sua mentalidade tá um pouco bagunçada de acordo com a sua realidade atual. Então a gente precisa trabalhar primeiro esses 3 pilares para depois trabalhar estratégias de negócio. Né? Então, por quê? Porque você tem que estar alinhada, trabalhando isso, seguir a sua intuição, seguir o que você tem que fazer, né? Então, quando você faz, várias alunas minhas aqui de mentoria, gente, às vezes eu falo, tá, e o que aconteceu de diferente? Não, aconteceu que eu encontrei com uma pessoa que me ensinou tal coisa, eu tive intuição de fazer isso, então o que mudou na vida dela foi o quê? Ela estar transformada. Então, não é a mentoria com estratégias específicas ali, é você estar transformada para aplicar o que é necessário para o teu negócio, tá? Então, acima de tudo tudo isso que eu tô falando para você de perguntas, é a sua intuição. É você ouvir, você entender realmente que a sua real essência tá falando de você fazer, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante, tá bom? Emoção de culpa, tá? Então, a última emoção aqui. Antes de falar da culpa, só lembrando que essa live é uma live de esquenta para a Semana Empreendedora de Sucesso, que começa no dia 22. Vai do dia 22 ao dia 28 do mês de janeiro agora, tá? Então, são 3 aulas onde eu vou te mostrar como você consegue destravar o seu emocional e você consegue, com isso, alavancar o seu negócio. Tá? É um evento totalmente gratuito, totalmente online também. Então, para você participar, é só você se inscrever e garantir sua vaga aqui no link da minha bio, tá bom? Façam isso assim que encerrar a live, tá, gente? Não precisa ser agora, não. Então, olha lá, olha só, último sentimento de culpa. A culpa, o que ela me pede? A culpa, ela me pede mudança. Então, às vezes eu sinto culpa por uma coisa, eu sinto culpa por outra, eu preciso mudar. E às vezes essa mudança é o que eu quero mudar a partir de agora, o que eu fiz de errado que eu sinto essa culpa. E às vezes não é somente isso, mas é uma mudança de mentalidade também. Porque às vezes você pode ser uma pessoa que sente culpa por tudo. Então você precisa de algo, aumentar a sua confiança em si, aumentar a sua segurança, aumentar a sua autoestima, o seu amor próprio, para que você diminua essa culpa, tá? Então a culpa, ela pede mudança. Pode ser uma mudança neste momento de algo que você fez no passado, você não quer fazer mais e você se compromete a mudar, ou pode ser um sentimento que você tem repetido de culpa.
tá bom? Um exemplo de culpa, gente, que às vezes a gente tem e que nem é real aquele sentimento, que a gente tem que ficar muito atenta. Quando você é mãe e às vezes tem que deixar a criança na creche, tem que deixar a criança com rede de apoio, a gente sente culpa muitas vezes, porque a gente parece que a gente tem que estar ali o tempo todo, sabe? E se você já tá muito evoluída, você não sente isso, ótimo, parabéns pra você. Mas a maioria das mães sentem isso. Diversas vezes eu fico me policiando, porque senão eu sinto culpa de deixar. E às vezes isso é irracional, né? Isso é muito emocional. E só entende realmente quem é mãe, né? Que é algo que é um pouco inexplicável, assim, racionalmente. Então, esse é um exemplo de culpa, às vezes, que a gente sente e nem é real. Nem é algo que a gente tem que mudar. É algo que a gente tem que se policiar para mudar o sentimento e a sensação, tá? O que a mensagem que essa culpa traz para mim é uma consciência do erro. Então, eu tenho consciência de que eu fiz algo errado. Por isso que eu sinto essa culpa. Então eu entendi, eu tenho essa consciência que eu fiz algo errado. E isso é muito bom, é muito positivo pra mim. Porque eu tenho consciência de que aquilo não é o certo e que eu não quero mais pra minha vida. E a partir de agora eu tomo a decisão de fazer algo diferente, tá bom? Como transmutar? Então qual é a pergunta que você deve fazer pra si mesma? Como eu posso fazer, tá? Então a pergunta é a seguinte: como eu posso fazer agora de uma maneira mais assertiva? Tá? E, gente, isso pode ser aí muito direto no seu negócio. Às vezes você fez alguma coisa errada e que diminuiu o seu faturamento. E você sente culpa por aquilo. Beleza, a culpa pede mudança, você entendeu, você tá consciente do seu erro. E a partir de agora, como você pode fazer de uma maneira mais assertiva? Então, o que você pode fazer agora de uma forma que seja mais, que você acredita que seja mais correto? E às vezes, isso pode vir até um pouco de medo. Tá? Se você sente culpa por algo que você fez errado e você quer agir de maneira diferente, quando você faz essa pergunta, como eu posso agir de maneira mais assertiva? Pode vir um medo. E se vir um medo, você vai usar as perguntas do medo, que é: eu vou ter cautela e vou analisar os prós e os contras, tá? Então, se eu tô no sentimento de culpa, fiz a pergunta, veio o medo, vou direto para as perguntas para me ajudar com o medo, para reduzir e diminuir aquele medo, mas que eu vá com segurança, que eu vá com confiança, segura de mim mesma, do que eu quero e do meu objetivo, tá bom? Então, recapitulando, nós falamos aqui, gente, dos sentimentos de ira e de raiva, tristeza, medo e o sentimento de culpa, tá? O que cada um deles pede para nós, qual é a mensagem e como transmutar. Eu vou só recapitular bem rapidinho com vocês o que pede a mensagem e como transmutar, tá bom? Batidão agora de uma vez para vocês lembrarem. Vamos lá. Emoção de ira e de raiva. O que pede? Ação. Qual é a mensagem de inferioridade? Estou me sentindo inferior. Como transmutar? A pergunta é: o que eu posso fazer para retomar a minha força agora? Tá? Sentimento 2, tristeza. O que a tristeza me pede? Eita, toda vez que eu ergo 2, gente, sai essas bexigas aqui. A tristeza, o que ela me pede? Desapego, tá? E o que é a mensagem interna? Deixe o passado. Então, deixar o passado, desapegar de tudo, de coisas, de pessoas e situações, tá bom? Como transmutar? A pergunta é: o que a vida me apresenta de novo a partir de agora? Emoção, medo. O que o medo me pede? Cautela, mensagem, analisar os prós e os contras. Como transmutar? Qual é a minha real condição diante desta situação agora, tá bom? E a culpa, que pede a mudança e ela me traz uma consciência de erro, sim, errei. E como transmutar? O que eu posso fazer agora de maneira mais assertiva? Tá? Lembrando que essas perguntas vão trazer mais clareza, mais confiança, mais segurança para você, porém tem questões mais profundas que vocês vão conseguir resolver nesse processo dessas semanas, tá? E também na técnica de quinta-feira. Então, quinta-feira, nossa live, ela é específica com técnica da EFT. Amanhã temos live novamente, tá?
Se vocês tiverem algumas sugestões, eu já tenho programado os temas das lives, mas eu não vou contar pra vocês o tema de amanhã. Talvez eu fale amanhã cedo, mas se vocês tiverem algo mais específico, o que mais te incomoda, eu vou deixar aqui uma caixinha de perguntas nos meus stories. Você vai lá e você responde o que mais te gera insegurança, medo, o que mais você gostaria de ajuda, em relação ao quê? Qual o sentimento que mais pega pra você negativo, tá bom? Que eu já vou analisar e ver se eu consigo incluir aqui nessas lives de esquenta pra vocês, tá bom? Meus amores, gratidão a todas que estiveram presentes aqui comigo. Deus abençoe. E amanhã, 9 horas, novamente. Se você não se inscreveu na Semana Empreendedora de Sucesso, é só você vir aqui no link da minha bio e garantir a sua vaga também, tá bom? Um beijo pra vocês e ótima noite. Cris, gratidão, Cris. Tchau, tchau, gente.